Olá, estamos começando uma live. Carol já entrou. Deixa eu compartilhar aqui. Oi, oi Oi, Fê, Carol. Tudo tudo bem? bem? Tudo certo. Tudo jóia. Esperar o pessoal entrar, né? Isso, E o vamos Insta esperar um vai pouquinho. avisando o pessoal, é. E aí, tudo Legal, bem? tudo certo e por aí. Tudo bem. Encontrando várias formas de brincar É, nessa quarentena. é verdade. Olá, o pessoal já está chegando, dando oi. Bacana. Que legal. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. E acho que a gente começa, né, Carol? Até porque no final o Instagram nos derruba e a gente costuma conversar bastante. É E aí, verdade. esses minutinhos iniciais, se a gente acaba perdendo eles, depois eles fazem falta lá no final, né? Com certeza, tem que começar É, porque é só então, uma hora. é, então, quem for entrando, sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Fernanda, sou responsável pelo Quintal, um espaço para brincar aqui em Floripa, e sou especialista no brincar, então, é, enfim, uma apaixonada por brincar, por levar sugestões e estratégias um pouco fora da caixa também, né? Daquilo que a gente tem como trivial em relação ao brincar. E no quintal mesmo a gente propõe muitas atividades que envolvem pais e filhos, né? No ato de brincar. Então a gente tem um evento que a gente chama de Interaja, que acontece a cada 2 meses, onde a gente propõe e promove o brincar, a conexão entre pais e filhos. E o nosso ambiente, enfim, ele é todo propício para o brincar. A gente acredita muito no brincar livre, no brincar com elementos não estruturados, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a nossa conversa. Carol, quer se apresentar? Me apresento. Então, eu me chamo Carol, eu sou pedagoga, já atuei mais de 10 anos em sala de aula com educação infantil, anos iniciais, né? E tenho especialização na educação especial também. Em casa, assim, ele permeia muito a prática da educação infantil, principalmente, né? Enfim, lá no ensino fundamental já se diminui um pouco essa questão do lúdico, do brincar, infelizmente, né? Porque eu acho que a gente deveria ter a possibilidade de brincar sempre na vida. E, enfim, eu gosto muito do trabalho da Fernanda no quintal. A gente se fecha muito nas ideias desse brincar livre, né? Do quanto ele é facilitador de aprendizagens, né, para as crianças. Então, a nossa conversa é justamente poder ajudar nesse sentido de como o brincar ele é fundamental para as aprendizagens, para as relações, enfim. E eu tenho também, eu esqueci de falar, eu tenho a Bem Criar, que é um projeto de formação online, né, com cursos, conteúdos online para educadores. Então, esse é o meu trabalho no momento. Bacana. Tem um e-book, inclusive, né, Carol? Um e-book não, um curso, né? Tem um curso online para professores, falando mais especificamente sobre a pré-escola, né? Que esse termo eu já não gosto tanto. Pré-escola parece que é algo fora da escola, mas não é, a gente sabe, né? A educação infantil, ela faz parte da educação básica. Mas, enfim, a pré-escola seriam as crianças de 4 a 5, desculpa, de 4 até 5 anos e 11 meses. Então, meu curso é para Uhum. professores que trabalham especificamente para essa faixa etária, mas, obviamente, o meu Instagram, o meu canal no YouTube, eu acabo colocando muito conteúdo que, com certeza, a educação infantil toda, né, pode Consegue. aproveitar, com certeza. Bacana.
A nossa conversa, só para quem está chegando agora, a gente vai direcionar na seguinte forma. Eu também sou professora, também já atuei durante muito tempo dentro de sala de aula, mas hoje a gente vai direcionar a Carol trazendo dicas mais voltadas para professoras, professores, e eu vou fazer o link aí com as famílias, né? Então, que é com o que hoje eu trabalho mais próximo. Então, nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, essa relação entre professoras, famílias e criança, que aconteça essa relação de uma forma saudável e que todos consigam promover o brincar de fato é o que a gente busca, né? Então, as dicas para quem está chegando e não sabe para que público que é a live é para os dois públicos, tanto professores quanto mães, e, enfim, para todo mundo que esteja interessado em brincar, né? Em promover brincadeiras diferentes aí para suas crianças. Eu também tenho um e-book, né? O link do e-book está na nossa bio. Esse e-book ele é direcionado para crianças de 0 a 6 anos, então são 62 brincadeiras, todas elas que a gente realizou no quintal, eu posso dizer que foram todas testadas e aprovadas pelas nossas crianças. E aí eu fiz um apanhado para essa faixa etária e está disponível no e-book. E aí eu anunciei que eu já vou falar agora, porque eu anunciei que a gente teria uma surpresa para quem participasse da live, né? Então eu vou deixar aqui nos comentários um cupom de desconto, tá? Então quem tiver interesse em conhecer o e-book, o link tá na bio e o cupom de desconto ele é válido até que a live fique no ar. Então 24 horas, tá? Para quem tiver interesse pode utilizar esse cupom. Eu até vou escrever ele aqui, senão depois eu esqueço. E aí, Carol, a gente vai falar um pouquinho sobre o brincar, né? Tu queres começar falando do brincar dentro da sala de aula? Posso começar, sim. Eu vou botando o Inclusive, cupom aqui, por isso que... vai escrevendo aí. Bom, eu sempre gosto, né, de falar, assim, do quanto o brincar, além da questão das aprendizagens das crianças, que a gente sabe que são imensas, né, no momento em que elas estão brincando, algo que eu gosto Uhum. muito de relembrar é a questão, realmente do que significa o brincar, né? E ele é uma palavra que vem do latim, enfim, e que fala da questão do estreitar laços, né, de criar laços. Então, acho que é muito importante a gente falar isso, principalmente nesse momento em que as crianças estão em casa com suas famílias, né? E que os professores estão muitas vezes orientando essas brincadeiras, atividades, enfim, sugerindo, né, para as famílias. Essa questão do quanto brincar ele promove conexão, ele promove interação, ele promove criação de vínculos, né? E isso é Uhum. fundamental para as crianças, porque a gente sabe que o afeto, né, também é fundamental para que aprendizagens aconteçam, né? Quando a gente sabe que numa relação que não existe o afeto, pouca aprendizagem vai acontecer ali, né? Tanto que a educação infantil também tem muito essa questão do afeto, né? Os professores, enfim, a gente está em sala de aula, a gente está entregue para as crianças, a gente precisa Sim, desse contato, né? Então, acho que é fundamental a gente pensar no brincar também por esse relacionado ao afeto. viés. É. E aí eu fui anotando, assim, algumas ideias aqui, até para não me perder, né? Então, assim, a gente entender que o brincar, ele é também uma forma como a criança se expressa, né? Ela, enfim, tá Uhum. ali brincando de casinha, ela tá representando um papel, ela tá, de alguma forma, representando o que ela tá vivendo, o que ela tá sentindo, então é uma expressão realmente, né, de sentimentos dela, de pensamentos, de como ela tá se vendo nesse mundo, né? As brincadeiras, elas vão ter a influência direta da cultura, né? Então, o meio onde a criança vive vai influenciar a forma como ela brinca. Eu acho que a questão dos brinquedos não estruturados, né, Fer, tem uma questão assim, cada criança vai dar um significado para ele Sim. também.
né? Então, Ah, às e é vezes... isso que é mágico, né? Vamos aí só fazer um gancho, Carol. Talvez tenham mães aí, e acho que as pros todas conhecem essa linguagem do brinquedo não estruturado, mas para as mães, o que, que é o brinquedo não estruturado, né? O brinquedo não estruturado é aquilo que a gente pode criar várias possibilidades. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho aqui, eu queria pegar um cabo de vassoura, né? Um cabo de vassoura, ora ele pode ser. Ai, gente, tá passando um carro de som aqui na minha rua. Uma propaganda. O cabo de vassoura pode ser uma espada, pode ser uma Uma vassoura, um corda. cavalo, pode ser. Enfim, infinitas coisas a criança pode transformar aquele cabo de vassoura. Uma colher para mexer num caldeirão, numa panela, enfim. Então, muitas vezes a gente vai brincar lá no quintal. E aí, como a gente usa muito o brinquedo não estruturado e muito elementos da natureza, os nossos brinquedos são pedras, galhos, folha seca, flores que caíram das árvores. E isso, às vezes, as crianças transformam em coisas que a gente não imagina. Ai, gente, estão ouvindo, né? Porque tá passando um carro da Trimania aqui na frente, um som bem alto. Agora Propaganda já... da Trimania na nossa live. E, tampa de amaciante, isso, tampa de amaciante, tampinha de refrigerante, isso, ó. Eu até vou antecipar, né? Eu tenho algumas coisas aqui de brinquedo não estruturado, rolinho de papel higiênico, falaram aqui das tampinhas, né? Então, são coisas que, sim, são brinquedos que proporcionam à criança, primeiro, usar a imaginação, construir aquilo que elas estão precisando para a brincadeira, né? O que eu ia falar lá do quintal é que, assim, às vezes a gente pensa, vamos brincar as crianças, né? Junto com as crianças a gente constrói, vamos brincar de construir um restaurante. E aí, às vezes, me vem na cabeça assim, nossa, mas tá faltando tal elemento para brincadeira, vai faltar tal coisa. As crianças dão um jeito. Eles encontram um galinho e aquele galinho vira o garfo. Se tá faltando garfo, aquele pauzinho vai virar o garfo. Se tá faltando pratinho, eles encontram um pedaço de uma semente. A gente tem umas árvores lá que dá uma semente grande, assim, que cai. Então, eles pegam aquela semente e fazem de pratinho. E aí vão construindo a brincadeira e utilizando esses elementos. E aquela semente, ora vira pratinho, ora vira outra coisa, né? Dependendo do que eles estão, de fato, brincando e construindo naquele momento. Isso que é o mais importante, é a gente permitir que a criança utilize esses elementos e faça essas construções. Hoje, dentro das casas, a gente percebe muito a falta disso, né? A gente percebe, assim, muito a questão do brinquedo pronto presente, né? E aí eu costumo sempre falar dar aquele exemplo assim, a mãe foi lá, comprou um avião que a criança até queria, porque viu uma propaganda na TV, e aí a gente entra num outro assunto, que é a questão do consumismo, né? Mas, enfim, a criança ganhou um avião que aperta no controle, ele liga as luzes, ele vai para frente, aí faz um outro movimento no controle, ele vai para trás, e enfim. Ela até pode ficar fascinada com esse brinquedo por 1, 2 dias. Depois, ela vai largar e não vai mais brincar. Não vai mais brincar porque aquele brinquedo perdeu o sentido para ela, né? Deixou, não tem mais o que fazer. Ela já descobriu o que tinha que descobrir. Aí eu digo assim que a outra forma da criança se encantar por aquele brinquedo seria ela destruir ele, né? Ela quebrar e ver como é que é por dentro. Porque aí ela vai ter uma novidade ou algo para explorar. Porque ficar apertando o botão para ele ir para frente, para ele ir para trás, ela já explorou, não tem mais o que fazer, né? Então, assim, muitas vezes... Pode falar. Não, eu ia falar, né? Até quando a gente for escolher um brinquedo, assim, a gente... Até para dar de presente, né? Às vezes a gente quer ter uma criança na família, o filho de um amigo, enfim, a gente quer ofertar, assim... Algo que sempre eu penso, né? Quanto mais interações forem possíveis a criança realizar com um brinquedo, melhor ele vai ser. Melhor. Né? Então, a gente realmente pensar nisso, porque muitas vezes tu dá um brinquedo que ele tem
algo assim, que nem um avião, né? Ah, a criança vai explorar 2 vezes, depois ela vai lá e normalmente ela gosta mais de brincar com a caixa daquele avião Aham. ou coisas do que realmente com o avião, né? Então, É. essa questão da relação da criança com o brinquedo, né? Então, delas conseguirem interagir realmente de fato com aquilo que elas estão ali recebendo, né? Enfim, é Uhum. isso que torna um brinquedo brinquedo, né? É a Isso. interação, é o que a criança faz com ele, né? Tá a questão do É. brinquedo, o material não estruturado. Se a gente for parar para pensar, tudo nas mãos de uma criança acaba virando um brinquedo, né? Então Sim. elas têm esse poder de imaginar, né? De transformar, de colocar sua criatividade ali em pleno vapor para transformar o que tiver na volta dela, próximo dela, num brinquedo, em algo que vá, enfim, proporcionar várias aprendizagens, várias descobertas, né, para ela, assim. Então, Isso. Tem bastante gente aqui entrando, Carol, e também tem gente comentando, bacana, tem gente aqui falando da questão de peça de encaixar, vira redonda, vira pizza, isso mesmo. Vira pizza, vira biscoito, vira. A gente já fez restaurante com pecinhas assim de encaixe. As crianças construíram inúmeros, inúmeros alimentos, né, com as pecinhas. O luxo da reciclagem, brincar reaproveitando o lixo que vira luxo, a gente acredita muito nisso, né? No menos é mais, né? com E assim, certeza. pessoal, quem quiser interagir, a gente é um bate-papo, né? Então coloquem aí continuem interagindo, colocando perguntas, enfim. É, a gente vai falar um pouquinho dos ambientes, né, Carol? É, não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar em relação ao brincar, que a ideia não é a gente ficar falando muito no conceitual, né? A gente acho que o brincar ele é algo que todo mundo sabe que ele é essencial para nossas crianças. Ele é como se fosse o trabalho da criança, né? Ele é tão importante quanto o nosso trabalho para a criança, o brincar. Então, assim, é bacana que a gente tenha sempre o respeito com a brincadeira. É uma das coisas que eu sempre falo muito e que eu sempre prezo muito pelo respeito do tempo do brincar. Então, assim, o brincar de fato ele vai acontecer no tempo da criança. Então, é muito, muito ruim, muito frustrante quando a gente vê assim uma criança às vezes preparando toda uma brincadeira e quando ela vai de fato se entregar aquele momento, chega algum adulto, alguém que vai interferir e diz assim: agora acabou o tempo, né? Agora a gente vai fazer tal coisa. Então, respeitar esse momento da criança, respeitar a construção e respeitar que aquilo é o trabalho dela, né? Que ela está de fato se desenvolvendo ali enfim, se eu sempre com as nossas crianças lá no espaço, que não são crianças frequentes, algumas frequentam mensal, né? Mas a gente também Uhum. tem crianças que vêm por hora, por dia, enfim. Então, as crianças que vêm por hora, por exemplo, eu sempre costumo já ir avisando elas 15 minutos, 20 minutos antes do tempo terminar. Olha, daqui 15 minutos a sua mãe vai vir te buscar. Você não, eu não, deixo intrínseco que para ela já ir concluindo a brincadeira dela, já vou avisando antes, porque é tão ruim, né? E aí acontece da mãe chegar e a criança começar a chorar desesperadamente que não quer ir embora porque está no meio de uma brincadeira. E isso acontece em casa muitas vezes também, né? A gente vê assim, às vezes a criança tá lá sentadinha no canto, brincando, e aí alguém chega e diz: agora acabou, agora vamos juntar tudo aqui que a gente vai fazer tal coisa. E isso é um desrespeito com a criança, né? Então, aí fica o meu pedido em relação ao brincar, que a gente valorize o brincar e, de fato, considere ele como algo que ele, de fato, é importante para a criança. Enfim, acho que a É, gente pode falar. não, eu ia falar assim dessa questão do tempo, né? Até essa semana, semana passada, na verdade, eu recebi essa pergunta de uma das profs que está fazendo o curso comigo, né? Porque realmente, assim, na escola a gente tem tempo limitado, né? Porque normalmente Uhum. são 4 horas que a gente fica com as crianças. Sim, sim.
dentro dessas 4 horas, a gente tem momentos de rotina que acontecem todos os dias. Então, tem o horário do lanche, tem o horário que eles vão fazer higiene, tem o horário que eles vão ter aula de educação física, enfim. E aí, como, né, nessa rotina a gente conseguir incluir esse brincar? Então, assim, eu sempre coloco, né, o brincar, ele realmente tem que fazer parte do nosso planejamento. A gente precisa né, destinar tempos para que as crianças brinquem livremente, enfim, porque a gente vai ter momentos de atividade dirigida, né? A gente vai propor lá Sim. uma pintura, a gente vai propor que eles façam um recorte, uma colagem, enfim, a gente vai ter isso na educação infantil, mas é fundamental que a gente consiga propor esses momentos de brincar livre, né? De explorar espaços externos, né? Da escola, enfim. E assim, é muito difícil determinar um tempo para isso justamente porque as crianças elas se envolvem realmente, né, nas brincadeiras, enfim. E aí o que eu costumo fazer, né? Se eu vejo que realmente está um envolvimento gigante, assim, que ali elas estão aprendendo muito mais do que elas aprenderiam no que eu pensei em propor, eu deixo elas brincarem. Então é uma Claro. questão de flexibilizar também o planejamento, da gente conseguir entender que poxa, essa brincadeira, olha quantos benefícios ela está proporcionando, né? E também a gente cuidar, assim, quando realmente precisa finalizar em tal horário a brincadeira, porque daí a gente vai ter uma atividade, vai ter o lanche, por exemplo, eu gosto de fazer sempre a antecipação, né? Pessoal, então o relógio na sala de aula é uma coisa que eu acho Claro. dessa organização, da brincadeira, enfim. Pessoal, a gente daqui a pouco precisa lanchar, ó, tem mais 15 minutos de brincadeira. E assim eu vou tentando antecipar para que as crianças se né, conduzam da forma um pouco mais tranquila essa finalização, digamos, da brincadeira. Uhum, Né? Então, uhum. a escola, às vezes, em função dessa rotina, a gente precisa criar algumas formas de avisar, né, que esse brinquedo ele vai ter que fazer uma pausa, pelo menos naquele momento, e, enfim, depois pode retomar, né? E na minha sala de aula, assim, eu organizei, como é que eu vou explicar? Assim, por áreas, né? Áreas de exploração das crianças, assim. Então, isso era algo também que ajudava nesse momento do brincar, porque elas tinham diferentes possibilidades de exploração. E aí, a partir disso, o olhar até do professor, ele consegue perceber, nossa, aquela criança está indo direto naquela área, então Uhum, é, uhum. é o interesse maior dela. Quem sabe agora eu vou tentar estimular para que ela brinque em outro espaço da sala, né? Então eu tinha alguns espaços assim que era a área dos jogos, então ficavam os jogos mais estruturados, né? Tipo quebra-cabeça, jogo da memória, um jogo de trilha, enfim. Tinha a área das construções, onde ficavam então os jogos de montar, os Legos, né? Aquele jogo do engenheiro que é fantástico porque eles criam Sim. cidades, enfim, é incrível assim. Tinha a área das linguagens, então com gibis, com fantoches, com dedoches, com os livros. Numa das escolas que eu trabalhei, a gente tinha a área eu digo do jogo simbólico, assim, que era a área onde tinham fantasias, que tinha uma cozinha, que tinha, né, esse espaço, assim, um pouco mais como se fosse uma casa, né, digamos assim, que eles levavam Aham. muito das representações de família para lá, né? Então, mamãe e filhinho, aí tinham bonecas, né? Os bonecos lá, enfim. A área das artes, que era bem interessante, assim, de ver o quanto as crianças exploravam aquela área para fazer diferentes expressões, né, artísticas. Então, tinha massinha de modelar, argila, folhas de diferentes cores e tipos, né? Enfim, giz de cera, canetinha, lápis de cor. Então, eu tentava deixar. E aí, no momento em que era o brincar livre, né, que eu não estava propondo uma atividade mais dirigida, eles tinham a possibilidade de explorar essas diferentes áreas, né? Então, olha Uhum. quantas criações e construções as crianças podiam fazer, né, nesse espaço, assim. Claro que eu tinha uma sala grande, eu entendo que também às vezes tem salas que são um pouco menores, que tu tem que estruturar de uma outra forma, mas às vezes tu pode colocar em caixas, né? E aí, Claro. os jogos, a caixa com os materiais da linguagem, enfim,
né? A gente pode criar Uhum. outras formas, mas o que é bem importante, assim, né, a gente colocar é, essas possibilidades, apresentar as diferentes possibilidades para as crianças, enriquecerem esse brincar, né? Que se a gente. Eu tinha muita sucata na minha sala, né? Às vezes eles iam para o pátio, pegavam folhas, levavam para a sala e ali eles continuavam criando. Então a gente poder também fazer essa mistura, né? O brinquedo mais formal, estruturado, com a sucata, com os elementos da Exato. natureza. E, enfim, isso tudo é realmente para enriquecer esse brincar, né? Que enfim, é Uhum. fundamental. E em casa, não sei se eu posso falar bem rapidinho, Fer, aqui em casa também, assim, eu tenho uma filha agora ela tá com 8 anos, né? Mas uma das coisas que eu tento manter com ela é justamente a exploração de sucatas, assim, né? Então, a gente fez agora até para quarentena uma mesa com uma caixa cheia de sucatas, tecidos, enfim, um monte de coisas que ali ela pode também ter, além de estar explorando, Uhum. brincando, ela está criando, está construindo coisas, né? Tá usando a criatividade dela, né? Então isso é bem legal, assim, porque dá para fazer em casa também, né? Dá para fazer em casa também, isso mesmo. Lá no quintal a gente também tem, né, Carol, os ambientes, a gente chama de ambientes, então a gente tem, assim, Aham. a sala de jogos, o ateliê, o ambiente de fantasias, a cozinha, que aí é a parte preferida das crianças, onde eles põem, de fato, a mão na massa, na areia, no barro, e fazem cada coisa linda, né? Fazem alguns bolos de andares, assim, com areia, que a gente fica nossa, cobertura de chocolate, eles vão lá, tem um lugarzinho específico onde tem uma terrinha mais vermelha, e aí eles cavam lá e fazem uma cobertura de chocolate que parece de verdade. Então é bem bacana, a gente no Interage também constrói esses ambientes, né? O ambiente da construção, e aí a gente vai mudando, né? Cada encontro a gente faz algumas propostas. É, Uhum. e aí dentro de casa, acho que o pessoal agora tá, né, tá se perguntando, né? E aí, a gente tá na quarentena, ninguém tá dentro da sala de aula, ninguém tá, né? Então, a ideia também, vamos trazer algumas ideias para dentro de casa, né? E uma ideia que eu gosto bastante, essa ideia não é uma ideia só para a quarentena, né? É uma ideia para. Eu acho que professores podem sugerir para os pais fazerem isso. E pais que nos acompanham também é uma ideia bacana para que vocês ponham em prática com as crianças. É, o que eu faço? O que eu gosto de fazer? Eu gosto dessa ideia assim, ó, da gente. Aqui eu montei uma caixa, vamos ver se dá para ver. Eu montei pequenininha assim, até para poder trazer para mostrar, né? Mas você pode usar. Eu não gosto de chamar de cantinho, eu gosto de chamar de ambiente mesmo. E aí, esse ambiente Uhum. aqui vai ter, no meu caso aqui, eu botei para poder mostrar, mas eu posso criar esse ambiente em cima de uma mesa, num canto não, né? Porque eu não gosto de canto. Mas, porque cantinho remete muito assim, o cantinho do brincar, o cantinho do. Uhum. Parece que é lá no cantinho atrás da porta, né? E não é lá que a gente quer que as nossas crianças estejam. Sim. Mas, enfim, pode ser o cantinho, pode ser o ambiente, pode ser a caixa do brincar. A ideia da proposta é que a gente junte elementos que para nós pode não fazer muito sentido. Aqui, por exemplo, o que eu tô sugerindo nesse ambiente aqui? Grampinhos de roupa, né? Pregadores Uhum. aqui. Rolinho de papel higiênico, palitinho de picolé, várias tampinhas, e aí tem tampinha de refrigerante, de amaciante, de várias coisas aqui. E aí eu peguei aqui um enfeite da casa, um elemento Uhum. que faz parte da casa, mas que é legal a gente trazer para que a criança possa explorar, porque não, a gente vai permitir que ela brinque com algo que às vezes ela quer brincar e a gente não deixa, então hoje eu vou deixar aqui disponível para ele brincar, não quebra, né? E aí também Uhum. peguei alguns brinquedos da criança. No caso, eu tenho meu filho em casa, então peguei alguns brinquedos de menino, né? Mas a gente pode colocar conforme que a criança tem. Peguei alguns bonecos. E aí, nesse ambiente hoje, é isso que está disponível para a criança brincar e construir. Gente, a gente olha e diz assim, nossa, o que a criança vai fazer com grampo de roupa, tampinha? Quando vê, eles constroem uma cidade, eles constroem, enfim, infinitas coisas. Uma academia para os bonecos ir fazer ginástica. Enfim, as ideias, a gente não faz ideia do que eles podem criar com isso. Então, essa ideia
Ah, eu vou pegar coisas que eu tenho em casa. Isso mesmo. Você pode pegar coisas da cozinha, pode pegar lá um algo que coisas que a criança não se machuque, né? Oi? Fu- Não, funil é uma coisa legal deles brincarem. Pode Funil, botar coisa dentro. os próprios potes mesmo, né? De vários tamanhos e formatos, enfim. É, pegadores, dependendo do que for, qual for né, a proposta aqui do ambiente. Isso aqui é uma coisa que interte a criança por um tempo e não só diverte. Além disso, a criança vai estar desenvolvendo o seu lúdico, né? Que é o quê? A criança vai estar entrando num momento de faz de conta, ela vai estar usando a criatividade para construir uma brincadeira. Então é algo muito rico que desenvolve infinitas possibilidades, infinitas a criança vai se desenvolver de várias formas, né? Num brincar assim. E é um brincar que não precisa gastar dinheiro. É com coisas que a gente tem em casa. Então, em outro ambiente, você pode, no dia seguinte, colocar lá algumas peças de roupa, suas, roupas da criança. E aí, provavelmente, a criança vai começar a vestir, vai fazer aí. Aí, enfim, pode fazer um teatro, pode fazer um desfile, pode fazer N coisas também, né? Então, a ideia é a gente pegar coisas que a criança tem no próprio quarto dela, mas criar uma proposta diferente, né? Eu acho que isso aqui em casa sempre funcionou. Essa dica eu já dei inúmeras vezes e todo mundo que utiliza ela gosta bastante. E nessa quarentena, às vezes a gente não sabe mais o que fazer. Ai, a criança já explorou tudo. Esses dias a mamãe me falou, mas a criança já explorou tudo que tem dentro de casa. Eu já peguei os brinquedos que estavam guardados em cima do roupeiro, que ela não brincava mais, já botei para baixo, já brincou, já fizemos faxina, organizamos as coisas, não tem mais o que fazer. E essa proposta é uma proposta que sempre você vai poder achar alternativas e achar coisas diferentes para propor. Casar objetos diferentes e deixar disponível para a criança fazer o que ela quiser. Né? A gente nem consegue imaginar o que eles vão fazer. Porque eu normalmente, quando eu monto algum ambiente e eu penso, isso aqui dá para fazer tal coisa, quando eu vejo as crianças fazem outra bem diferente. Normalmente eles não fazem aquilo que eu pensei que poderia ser feito, né? A imaginação vai sempre além, né? Sempre diferente. Eles têm uma imaginação. Um livro, por exemplo, uma vez a gente deixou um livro no ambiente e aí, assim, o livro virou uma cabana, né? A criança fez assim e construiu cabanas, né? Com os livros. Então, enfim, eles fazem... usam a imaginação. E essa é a ideia do brincar, né? Porque aí, de fato, que eles vão estar se desenvolvendo. Aquele brincar muito dirigido, né? Que aí vamos falar um pouquinho desse brincar, que é o brincar assim, ó, agora a gente vai fazer tal coisa, agora senta aqui, a gente vai jogar esse jogo, e aí você faz na sua vez. Né, dependendo do propósito, é óbvio que é um recurso que pode ser utilizado, mas isso a gente não pode caracterizar como brincar, né? Então é um recurso pedagógico que trabalha com algum enfoque lúdico, mas ele tem outras propostas que não é o brincar, né? Não, é isso mesmo. Eu tava olhando aqui, acho que é bem legal isso que tu falou da questão do ambiente, assim, só deu coincidência que ontem eu li um texto falando sobre isso, e aí falava que ambiente, ele é mais, ele engloba além do espaço, do material que tu tem naquele espaço, mas a forma como os outros vão interagir com aquilo, né? Então, a interação é que transforma um espaço em ambiente. Em ambiente. Eu acho bem Legal. interessante, porque tem a ver com isso que tu falou, assim, né? De ter lá o ambiente, porque ali vai se estabelecer também essas relações, né? Entre o que está Isso, ali e a criança que vai brincar, né? Então, acho que isso isso, é bem, isso. bem legal, assim. E Fer, eu queria falar sobre uma pergunta que eu vi mais em cima, falando sobre a É? questão de brincar.
brincar de arminha, né? Porque muitas crianças acabam entrando nesse um galho que vira uma arminha, o rolo de papel higiênico vai virar uma arminha, né? Tem arminhas Uhum. de brinquedo também, assim. E aí perguntaram a nossa opinião, né, sobre. Então, assim, eu acho que é um Eu não vi assunto bem. aqui. Tô tentando achar, mas não vi, ok, entendi a pergunta. Seria assim, o que que a gente acha, né, dessa brincadeira? Então, Uhum. realmente, para mim, esse é um assunto controverso, digamos. Eu já trabalhei em escolas em que a gente tinha essa recomendação de pedir para as crianças não brincarem dessa forma, né? Era sugerido que elas não levassem brinquedos de Uhum. armas, nem espadas, né? Enfim, é, pensando muito na questão de como isso pode, sei lá, desenvolver certa agressividade, né? Enfim, entre as crianças. Mas a Uhum. gente também tem uma questão de estudos, assim, mais da área da psicologia, enfim, que fala que é importante a criança expressar, né? Isso até outro dia eu estava lendo aí dizer assim, ó, se o seu filho brincou que te matou, morra, né? Porque faz parte da fantasia dele isso acontecer, né? E que bom que isso está na fantasia, né? Porque Isso. realmente é algo que está ali na brincadeira, então, assim, eu acho que tem os dois lados. Acho que a gente precisa observar como que a criança está se relacionando, né? O que que ela está realmente fazendo, de que forma ela está representando essa arminha, né? Enfim, assim, eu não sei, Fer, como é que tu conduz isso, se acontece lá no quintal também. Talvez tu possa falar um pouco mais até. Acontece sempre, né? Eu acho que é bem isso que tu falou, Carol. É uma questão da gente pôr na balança e analisar caso a caso, né? É, não dá para a gente proibir, dizer assim, não pode, simplesmente não pode, né? Então enxerga uma criança fazendo uma arminha, não pode, aqui é proibido fazer isso, porque a criança não vai compreender o motivo da proibição enfim, eles vão continuar fazendo, querendo fazer. Então, é bem o que você falou, assim, a questão da gente acompanhar e analisar. Porque muitas vezes isso está no imaginativo da criança e faz parte do brincar. Né? Então, eles estão brincando de super-herói, um vai destruir o outro, e isso não tem problema nenhum se é uma brincadeira saudável e que está fazendo parte da imaginação e da construção da criança. Uhum. Agora, se a criança começa uma a agredir a outra na hora da brincadeira, né? Pegar aquela espada. Porque, assim, acontece muito lá no quintal que quando eles começam a brincar com isso, eles percebem já que a gente já muda o olhar para eles, né? Então, assim, o espaço é enorme, são mais de 600 metros quadrados, então eles têm muito onde se movimentar, mas eles percebem que a hora que eles vão brincar de algo nesse sentido, a gente já muda o olhar para eles. E aí eles já vêm e dizem, eu não estou encostando, tá? E a gente só está brincando, é só uma brincadeira, daqui a pouco já vai acabar. Eu só preciso fazer isso porque isso faz parte da brincadeira. Às vezes eles estão brincando de policial, né? Então um prende o outro. E aí o policial tem uma arma. O policial usa arma, é um instrumento do policial. E aí o policial tem que ter uma arma ali. Como é que eu vou dizer para a criança, não pode? Eu deixo, mas o que eu fico fazendo? É observando o que ele vai fazer com aquele instrumento naquele momento. E eles mesmos já dizem, né, que eles não vão se machucar, que é uma brincadeira. Então, acho que é muito essa questão da observação. Se a criança está brincando, mas ela está pegando um pau e batendo no outro, aí deixou de ser brincadeira. Porque ela está agredindo o amigo, enfim. Agora, se ela está brincando que ela é um policial e que ela precisa de uma arma porque é um instrumento de trabalho e ele está sendo simplesmente utilizado na brincadeira, não tem por que a gente cortar e dizer que não pode, né? Até porque, de fato, é um instrumento utilizado pelo policial, no caso, né? Sim, sim. Então, assim, é muito a questão da observação e da condução disso, né? De não proibir simplesmente porque eu sou contra a arma, ninguém é a favor de um agredir o outro. Eu acho que é isso que tem que deixar claro para a criança, né? Que a agressão, fazer o mal para o outro, isso a gente não vai permitir nem na Porque representação de uma brincadeira.
a brincadeira né? realmente, né? Ela tem que ser boa e tem que estar divertindo todos os Isso. envolvidos nela, né? Então, acho que É. é bem Carol, eu legal. vi aqui que tem assim, ó, como incentivar a criança a participar de outras áreas para interações, pois tem criança que tem preferência só por uma. E aí eu vou tomar a frente, Carol, vou responder, porque assim, a gente fez uma live até há alguns algumas semanas atrás, até foram 2 lives que eu fiz com a Grazi. Até essas lives estão salvas no nosso YouTube, no canal do YouTube lá no Quintal, onde a gente falou sobre as inteligências múltiplas. E lá a gente falou bastante sobre isso, assim, né? Que a criança, a gente precisa auxiliar nesse desenvolvimento de todas as áreas, de todas as inteligências. E muitas vezes a criança, por exemplo, vou dar um exemplo do meu filho, ele ama desenhar. Ele Uhum. adora desenhar. Se eu deixar, ele desenha o dia inteiro, né? Então, lá a gente trouxe algumas dicas de como fazer para incentivar as outras áreas também. Mas respondendo a pergunta aqui na live, é assim: a gente tem que convidar e o convite tem que ser de uma forma Atraente. convidativa, né? Que a criança se atraia a É. sair da sua zona de conforto e experimentar algo novo, né? Então, assim, incentivar a criança na linguagem musical é muito importante, a linguagem matemática, a parte sinestésica, corporal, enfim, são várias áreas que a gente precisa incentivar, né? A gente vê Sim. crianças hoje em dia, às vezes, que não, crianças de 10 anos que não têm equilíbrio, porque ficam o dia todo na frente de uma tela, né? Enfim, então acho que como fazer isso é fazendo não deixar de convidar a criança de uma forma atrativa, trazendo essas possibilidades diferentes e limitando, se for necessário, o tempo dela ficar fazendo aquilo que ela gosta, né? Aquilo que ela se sente mais confortável, que ela tem mais habilidade. No meu caso, meu filho ama desenhar e eu tenho que, de vez em quando, limitar. Olha, a gente vai, ok, vamos desenhar, você pode desenhar, mas você tem 2 horas por dia para desenhar. Para não ficar. E aí eu dei para ele um violão de Natal, então, para incentivar a música. Com toda essa pandemia, ele não conseguiu fazer as aulas ainda, mas ele tem assistido alguns vídeos no YouTube, a gente tem tentado buscar algumas informações para ele começar, né, a aprender. Então, diariamente eu incentivo ele a pegar o violão, a gente põe um videozinho para assistir. Apresentar para a criança, né? Trazer essas possibilidades, né? Não tem muito uma receita de como fazer, mas eu acho que apresentar as possibilidades é o que a gente tem que fazer. E fazer de uma forma convidativa para que a criança de fato se interesse, né? Vamos ver Eu se tem até. mais aqui, ó. Aqui em casa, só um pouquinho, Carol, já fiz de tudo: fantoche, peteco, unicórnio. Que legal. É... Tem, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Meu neto, quando vem aqui, revoluciona a casa com esses objetos. Ele se diverte muito com isso, que legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Brincar com sucata tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado, pois as crianças hoje são bem ativas e logo abandonam e perdem o interesse. Tem que se pensar em boas estratégias para a dinâmica brincar com sucatas. O Eu brincar, na verdade, dependendo. Pode falar, Carol. Não, eu li agora há pouco essa colocação, assim, e realmente, e aí eu acho que entra bastante o que tu falou, né, Fer, assim, de não colocar tudo igual todos os dias, de Isso. ter um elemento surpresa, de conseguir acrescentar algo, né, ou daqui a pouco essa sucata, ela vai se transformar num brinquedo reciclado, né, uma garrafa PET, ela pode Uhum. virar um bilboquê, ela pode virar um vai e vem. Então, da gente também realmente poder pensar em possibilidades para ampliar, né, essa exploração mesmo, assim, eu acho que isso é bem, bem válido. Então, acho que fica a questão do elemento surpresa, coisas novas que podem ser colocadas ali, né? E assim, Aham. brinquedos mesmo que a gente vê, assim, no Google tem muitas ideias, muitas sugestões, né, para a gente, enfim, poder criar a partir de sucatas, a partir do que iria para o lixo, né? E que no fim podem se É, tornar é.
Eu lembro que eu via Assim, já. se a gente pegar e deixar tudo disponível para criança, eu tenho retalho, eu tenho rolinho de papel, eu tenho tampinha, mas eu deixar tudo disponível, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma caixa, no mesmo lugar, durante a quarentena inteira, é óbvio que a criança vai olhar 1, 2 dias e não vai mais querer. Então, por isso a ideia da gente, a estratégia da gente ir disponibilizando aos poucos e combinando com coisas diferentes, né? Uhum. Então, porque aí vai surgindo ideias diferentes e aí, enfim, isso não vai ficar chato para a criança, né? É. Carol, sabia que tem 15 minutos e a gente tem que falar das nossas dicas ainda. Nossa, já passou tudo Passa isso. muito rápido, Muito. muito rápido. O Eu não que que sei, deixa eu ver. Eu tô com medo de perder aqui algumas perguntas, mas aqui eu vi que teve uma contribuição de uma pro, possivelmente, que ela botou que teve um aluno que o pai era policial, né? E daí fizeram um projeto das profissões, e daí o pai foi uniformizado. É isso aí. Então, é por isso que é algo bem delicado, né? E a gente tem que ter esse jogo de cintura na hora de conduzir, enfim, esse tipo de brincadeira e de atitude das crianças, né? Porque eles, nesse caso, ele estava fazendo uma representação do pai, né? No caso, acho interessante a exploração dos equipamentos estragados, por exemplo, entregar um ventilador estragado. Ótimo, a Lu, mãe legal. de uma criança que frequenta o nosso espaço do Benjamin, morrendo de saudade. Sim, aqui em casa, esses dias o meu irmão falou assim, meu irmão não mora aqui, né? Ele me ligou e disse assim, eu botei fora nós estávamos conversando, ele falou, eu botei fora uma máquina de tirar foto, mas antiga, que ele tinha Uhum. velha, e ele disse, me desfiz, estava fazendo faxina e botei fora. Eu disse, tu dá um jeito de ir até o lixo, buscar essa máquina e guardar pro teu afilhado, que no caso é meu filho, né? Eu disse, guarda, porque ele vai poder fazer muitas explorações nessa máquina, né? Não põe fora. E aí, de fato, ele trouxe e o Pedro Henrique já fez várias descobertas. Ela ainda funciona, então ele ficou com pena de destruir, né? De quebrar a máquina, abrir ela, enfim. Mas ele tá descobrindo, mexendo nela, descobrindo algumas funções. Ela é bem velhinha, assim, mas enfim, virou um brinquedo para ele bem bacana. E se é alguma coisa estragada, um eletrônico que dê para a criança desmontar, abrir, olhar por dentro, é super legal também. Teve uma vez que eu tive um pai que ele trabalhava com Eu informática. tive um pai. Um pai de um aluno, né? E é uma mania de falar, mania de prof de falar assim. E aí ele levou várias teclas de computador, do teclado do computador para a escola, e eu construí com as crianças um ímã de geladeira, cada um com o seu. Usando as teclas, formaram o nome, a gente botou o ímã e eles levaram para casa um ímã com o nome de teclas de Que computador. legal. Então também Que tem legal. isso, né? Às vezes um objeto ele pode ser explorado e depois também pode virar algo assim, né? Uma atividade a ser feita com as crianças, né? Enfim, acho que é bem, Sim. bem legal. Teclado de computador é algo que na escola funciona muito, né? Eles adoram trabalhar de secretário, de digitar, de Aham. computador. Telefone, né? O telefone também é algo que eles amam de paixão. Sabe que, e assim, claro que se a gente tiver um telefone, um celular antigo, estragado, é bem legal deixar disponível porque eles vão amar brincar com aquilo. É. Mas aí entra também a questão da imaginação. Agora nós falamos, falei em telefone e lembrei. Há um tempo atrás eu tinha uma criança que vinha no quintal diariamente e ela chegava sempre e dizia, mãe, me dá meu telefone. Né? A criança tinha 3 anos. E o telefone era algo que estava na bolsa da mãe, então a mãe tinha que alcançar. E o telefone era um cartão de visita, sempre o mesmo. É um cartão que ela ganhou em algum lugar, era de uma loja, de um lugar, e ela fazia aquele cartão, virou o telefone dela. E era de fato o telefone que ela chegava sempre na porta do quintal e dizia: mãe, não esquece de me dar meu telefone. E aí, enfim, né? Então, fazendo lembrei É, aqui dessa questão da imaginação, né? Que para eles tudo sim, vira um telefone, um teclado, enfim. é verdade. Carol,
A gente separou algumas dicas, né? E a gente já está chegando aos últimos 10 minutos. Então, vamos fazer assim, tu fala uma, eu falo outra, a gente vê se dá tempo de falar as outras, senão depois a gente posta elas no nosso Instagram e aí as pessoas têm acesso também. Tá. Eu separei atividades relacionadas, assim, pensando na questão da linguagem mesmo, né? E para crianças assim, um pouquinho maiores, a partir dos 4, talvez, ou antes, se tiverem interesse nas letras, né? Enfim. E eu sempre gosto de começar o trabalho com relação às letras, porque elas despertam a curiosidade a partir do seu nome, né? Então, mesmo em casa, a gente poder brincar com objetos que começam com a letra do seu nome, de escrever o seu nome e colocar na porta da geladeira para ver, né, quando for até a cozinha. O que mais que eu anotei aqui? Eu vi outro dia que a mãe de um ex-aluninho meu colocou também, separou alimentos que começavam com a letra do nome. Então eu achei muito legal, porque daí o almoço tinha lá cenoura, carne e não lembro mais alguma coisa com C. Então foi muito legal. Então a gente poder brincar com a letra inicial do nome, trazer quando a criança tiver o interesse nisso, ou enfim, a gente quiser introduzir as letras, assim, eu acho que a partir do nome próprio é por onde a gente consegue Sim. acessar com maior facilidade e despertando curiosidade, né? Então, essas seriam as minhas dicas, assim, pensando nesse momento em casa, né? Uhum. Enfim, de partir do nome, buscar objetos, os alimentos com a letra do nome, ver o seu nome escrito em alguns espaços da casa, né? Enfim, seria nesse Que legal. sentido. Bem simples. Não, mas é que assim, na verdade, a ideia é a gente trazer ideias simples, né? Porque se a gente traz. Quando a gente pensa em trazer ideias, eu também tenho um grupo no WhatsApp, onde diariamente eu compartilho ideias de brincadeiras. Uhum. E assim, sempre quando eu vou construir uma ideia para o grupo, eu penso, poxa, não pode ser uma coisa que a mãe ou o pai precise elaborar muita coisa, né? Precisa de Uhum. uma preparação muito grande. Porque senão não vai funcionar, né? A gente sabe que todo mundo tem a sua rotina, tem a sua agenda, e também a gente sabe que nesse momento de preparação, em algumas situações a criança até pode participar, mas em outras não. E aí também fica mais complexo se a criança não puder participar, né? Enfim. Então a ideia é trazer dicas práticas mesmo, que vocês possam colocar em prática dentro de casa e que as professoras possam sugerir para suas famílias. Eu trouxe uma Uhum. dica que eu acho super legal também, que aí entra a questão mais focado à linguagem matemática, né? Mas explora outras coisas também, como as formas, enfim, que é algo bem simples. Aqui eu peguei potes, tá? Então, potes no formato redondo, dá para ver, né? Dá pra E ver, aham. potes no formato quadrado, tá? Então, qual é a ideia? E aqui os potes todos, eles se encaixam um dentro do outro, né? Então, por tamanho maior, daí vai esse, aí este, enfim, né? Eles têm uma sequência aqui de encaixe. Não é um joguinho de potes todos iguais, mas eles têm uma sequência. A ideia é a gente distribuir todos esses potes e fazer com que a criança monte nesse formato aqui, né? Então, primeiro, ela vai ter que classificar por forma, né? Classificar os quadrados dos redondos. E depois ela vai ter o desafio de encaixar um a um dentro do outro e nenhum pode sobrar. Então, possivelmente, ela vai encontrar aí algumas dificuldades e é um desafio para ela, dependendo da idade da criança, é um desafio bem grande, né? Encaixar os potes nos tamanhos certos. E é uma brincadeira que eu acredito que todo mundo tem em casa, potes. Aqui eu peguei de propósito potes que não são jogo, né? Porque a gente tem aquele joguinho que a gente compra que já vem tudo empilhadinho, encaixadinho dentro do outro. Aqui não, são potes diferentes, né? E só os formatos parecidos, só os mesmos formatos, quadrados e círculos, tá? Então é uma E, ideia que eu acho. ô, Fer, Pode só falar? para complementar, esses potes, se virar eles também, eles podem virar torres, né? Patuque. Podem Pode virar o virar, quê? podem virar umas torres também, né? Eles podem Ah, sim. encaixar em cima do outro e Uhum. fazer uma torre bem alta que daqui a pouco vai Também cair, pela né? questão do tamanho, né? Do maior para o menor, com certeza.
Então dá para Tem explorar gente dos que não dois tá lados. ouvindo. Tem gente que colocou aqui que não tá ouvindo. Alguém mais não tá ouvindo? Está de Acho câmera que lenta? Pessoal, se puderem não. nos informar se é só a Eliana que está encontrando dificuldade ou se mais alguém está com dificuldade em nos visualizar, em nos ouvir. Muito legal quando as crianças dão outras. Gente, acho que, Carol, faltam 5 minutos. Na verdade, acho que um pouquinho menos, porque eu entrei um pouquinho antes da 1 e quando acaba, acaba, né? É, Tu quer falar a tu tua trouxe. maneira ou... Então, eu tenho uma outra dica que eu separei, que é uma dica para a gente trabalhar a questão corporal da criança, a questão da sequência também, que é uma música, gente, que eu amo de paixão. Todo mundo que frequenta o quintal sabe que o que não tem como ir lá sem dançar e cantar essa música. No quintal a gente faz aniversários, tá travando também. Tem gente que tá vendo tudo, tá É, ok. Ai, acho que talvez seja a internet, gente. É a música da. Eu anotei o nome aqui para não me perder e não estou encontrando. Ai, meu Deus, onde é que tá a música aqui? Aqui. Eu vou andar de trem da Rúbia Mesquita. Eu tenho que olhar o nome porque a gente sempre fala a música do trem, né? E aí eu vou andar de trem. Lá no quintal a gente chamou ela, a gente chama a música do trem. A gente canta muito. Não sei se vocês conhecem, mas ela é. Eu não vou cantar. Eu até posso dar uma. É aquela. Eu vou andar de trem. Você vai também. Só falta comprar passagem, passagem pro velho trem. Aí vai todo mundo andando de trem. Aí parou, aí dedinho pra cima. E mais pra cima. E tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá. As crianças amam. E aí continua. Eu vou andar de trem, aí dedinho pra cima. E mais pra cima. Joelhinho dobrado. E mais dobrado. E tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá. E vai indo numa sequência. Gente, essa música, todas as idades amam. Quando eu falo todas as idades, do zero, né? Do zero criança não, do 1 aos 100 anos, né? Todo mundo ama. Quando a gente faz esses eventos que envolvem família, a gente faz aniversários também no espaço, e é uma música que quando a gente coloca, eu sempre digo para as crianças, vão lá e chamam a mamãe e o papai para vir brincar junto. E todo mundo ama, todo mundo cai na risada, é muito gostoso. Então, é uma dica para a gente cantar e brincar aí dentro de casa, ligar o som bem alto, ó, procurem no YouTube ou em Spotify, enfim. Eu vou andar de trem da Rúbia Mesquita, tá? Eu sei que tem outros cantores que fazem, mas é uma versão dela bem legal. Vamos ver se tem mais alguma colocação. Carol, acho que a gente vai partindo para a nossa despedida, né? isso. Eu ia falar de uma atividade só, então, muito rápida, assim, que é Vai lá. mais para os pequenos, assim, para 1, 2 anos, né? Que seria assim, ó, pegar uma garrafa PET, essas de 5 litros, enfim, ou algum recipiente que tenha o bocal um pouquinho menor, né, do que um pote grande, e separar pequenos objetos que a criança consiga colocar dentro, né? Só que, claro, cuidando, assim, para que seja um objeto que ela não vá levar na boca e Na possa boca. dar algum acidente nesse sentido. Mas objetos, né, uma colher que passe por ali, enfim, coisas que eles possam pegar e colocar dentro de outro para realmente fazer esse... Transposição e atividade do encaixe, né? Exatamente. Então, essa eu acho que é uma dica bem legal que a gente pode fazer em casa também. Fora que os potes, Legal. né, Fer? Pode botar as tampas, eles encaixarem as tampas e encontrar Sim, tem. tampas. Gente, tem infinitas possibilidades. Assim, acompanhem a Carol no Instagram lá da Carol, porque a Carol também posta diariamente, né, Carol, ideias de brincadeiras. No nosso Instagram também nos acompanhe, a gente também posta diariamente dicas de brincadeiras. A gente tem um grupo no WhatsApp exclusivo, onde eu posto toda segunda, quarta e sexta uma brincadeira exclusiva para quem está no grupo. Então me chame no direct quem tiver interesse, que eu mando o link para vocês acessarem esse grupo, onde a gente posta nesses 3 dias, né, na semana, uma brincadeira exclusiva.
Tem o e-book, eu coloquei aí no link. Tá acabando, Carol. Coloquei aí no link. No link não, coloquei aí o cupom de desconto. Enfim, beijo, um prazer, gente. Quem gostou, nos pede próxima. Pede bis que a gente faz. Ô, Fer, só deixa eu mandar um Oi. abraço para as profs da Agrolândia, do SEI Uta Kriser. Acho que é isso. Um beijo, abraço. Legal! Legal. Obrigada pela presença.